Intense Frio Refrigeração apresenta Projeto Incluir para Vencer. Nessa semana, o projeto Incluir para Vencer vai falar sobre um assunto de relevante importância para a sociedade, que são os idosos. Para isso, estou aqui ao lado do nosso amigo aqui, o Anderson Moura, ele que faz parte do Conselho de quem, Anderson? Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, o CONDIR. Pronto, CONDIR, do Recife. do Recife. Anderson, obrigado pela participação aqui no programa. E fala pra gente, Anderson, vamos começar do início, né? Uma pessoa é considerada idosa a partir de que idade? Veja bem, James. Legalmente, a partir do Estatuto do Idoso, a gente tem a idade definida lá como 60 anos para a pessoa ser considerada como idosa. Aí a gente tem uma certa confusão ainda que acontece no plano jurídico, porque a pessoa é considerada idoso a partir dos 60 anos, mas alguns benefícios, né, têm essa idade diferente, são somente a partir dos 65 anos. Mas vamos frisar isso. Idoso no Brasil é a partir dos 60 anos. Certo. E no Brasil a população está envelhecendo, né? E você acha que, no caso, o Recife, né, de onde nós moramos, é uma cidade preparada para o idoso? É um grande desafio das cidades, não só do Recife. Aliás, é um desafio que está na pauta do mundo, né? É preparar esse mundo que está envelhecendo, adequando as cidades para a população idosa. Recife é a terceira capital do Brasil com maior população de idosos. Nós ficamos apenas atrás do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Nós temos cerca de 10% aproximadamente de pessoas idosas no Recife. E, obviamente, que essas pessoas elas enfrentam ainda muitas dificuldades, né? Porque a cidade não está preparada plenamente para tratar esse segmento da população com o respeito devido, como sujeito de direitos, como cidadãos que são, né? Vamos dizer que existe ainda na sociedade alguns segmentos que são tratados como cidadãos de segunda categoria, né? Que têm seus direitos ainda negados, ainda sendo violados. Ele tem nessa fase da vida um comprometimento da sua capacidade de locomoção, ele tem sofrido com a péssima qualidade das nossas calçadas em alguns trechos da cidade, né? Ainda com relação à mobilidade também, eu citaria também um exemplo de violação que diz respeito aos transportes públicos, né? A gente vê uma queixa muito grande de idosos com relação à queima de paradas, né? O maltrato, às vezes, dos profissionais. Igualzinho ao segmento dos deficientes. Exatamente, né? Igual ao segmento dos deficientes. E com relação também aos assentos, né? Veja, nós precisamos, foi uma conquista para o segmento da população idosa ter lá o seu direito garantido, tanto da pessoa com deficiência também, de ter o assento reservado, e a gente vê ainda muito desrespeito a essa norma, a essa lei, uma coisa que era para ser um exercício de cidadania da pessoa voluntariamente dar o seu lugar, independente de estar demarcado ou não, né? Dar o seu lugar para aquela pessoa que passou tanta coisa já na vida, né? E que está agora precisando de um apoio maior da sociedade. Agora também a gente sempre vê muito falar por aí na imprensa, em todo canto, de que muitos idosos são maltratados dentro da própria casa, né? Sim, muito bem lembrado, James. As situações de violência mais comuns que atingem esse segmento da população, elas ocorrem realmente no âmbito do domicílio, no âmbito familiar, pessoas próximas dessa pessoa, né? E aí você tem as violências de vários tipos, né? Violência psicológica, a violência física, porque às vezes quando a gente fala de violência, a pessoa só lembra de violência física, e às vezes há
muito mais outros tipos de violência, principalmente a violência psicológica, e pelos dados do Disque 100, a gente vê um crescimento muito grande nos últimos anos dos crimes de ordem financeira. Que o que é que acontece? Esse idoso tem lá a sua aposentadoria ou o seu benefício, o BPC, e alguém da família se apropria do cartão desse idoso, usurpando essa aposentadoria ou esse benefício que o idoso tem direito. Isso é uma situação que tem crescido muito e também, ainda dentro da ordem dessa violência financeira, pessoas no âmbito da família que se aproveitam da condição de fragilidade do idoso para pressioná-lo para fazer um empréstimo, para comprar alguma coisa. Aí a renda desse idoso fica altamente comprometida com essas outras coisas que não são propriamente para ele, que ele, de livre e espontânea vontade, não estava disposto a fazer. Agora, vocês do Conselho, como é que agem numa situação como essa? A gente pode encaminhar, no caso, chamar a polícia mesmo, né? Tem a delegacia do idoso, que fica ali na Rua da Glória, número 301, né? Que o idoso ele pode, nessas condições, ou o idoso ou alguém que tenha ciência de que está acontecendo essa situação de violência pode prestar uma queixa lá na delegacia, em qualquer uma, mas já que existe essa delegacia especializada, né, no atendimento à pessoa idosa, aos crimes contra a pessoa idosa, a gente orienta que compareça à delegacia do idoso, ou nós podemos também acionar o Ministério Público, se for um caso, por exemplo, a família está negligenciando o idoso, né? A gente chama também o pessoal, a gente direciona essa família para o pessoal da assistência social fazer o acompanhamento, de ver o que é que está acontecendo naquela família, né? Para que a gente tentar intervir de alguma forma para que esse direito da pessoa idosa, esse idoso, não tenha o seu direito violado, que ele não fique na situação de violência. Agora, outro ponto também fundamental assim, para a pessoa idosa é a saúde, né, Anderson? Sim. A gente sabe que, na melhor das hipóteses, todos nós vamos nos tornar pessoas idosas, né? E nessa fase da vida, o seu corpo ele não responde mais da mesma forma, né, que antes. Então, os idosos eles demandam muitos serviços na área de saúde, né? E aí é importante que existam profissionais que tenham essa compreensão de entender o histórico mesmo desse idoso, né? As particularidades que esse segmento tem. E aí eu dou um alerta para o pessoal de casa: você está chegando ali perto da idade de 50 e qualquer coisa, você já vai ali, já procura um geriatra, porque o teu corpo está envelhecendo, tem particularidades que somente um geriatra, um gerontólogo também, que é um outro profissional que trabalha não somente na perspectiva médica curativa, mas tem uma perspectiva mais ampla da pessoa idosa. Procure esses profissionais para poder você cuidar bem da sua saúde. Afinal, prevenir é melhor do que remediar. Com certeza, prevenir é bem melhor do que remediar. Agora, Anderson, você que já tem essa experiência, né, trabalhar com os idosos, a gente sabe, como falamos antes, que a população está envelhecendo. Para você, qual seria uma saída assim para que esse segmento tivesse uma melhor condição de vida? Na educação, tanto para os idosos que hoje que não tiveram acesso à educação na idade adequada, que por sinal é um percentual muito grande. Se você tem um índice de analfabetismo no Recife, no geral ele é de 7%, mais ou menos, 7,2%. No segmento da população idosa, esse número pula para quase 25%. E aí a educação é uma importante ferramenta de empoderamento para esse idoso, para que ele possa ser um idoso ativo, para que ele possa ser protagonista da sua história, né? Para que não caia no idadismo, que o idadismo é o preconceito com relação à idade da pessoa, que julga a pessoa idosa como sem perspectiva, que não serve mais para nada, que tem que ser retirado do convívio familiar.
Hoje já mudou muito isso, né? Você vê hoje muitos idosos trabalhando, muitos são arrimo de família, né? Exatamente. Hoje, sim, pelos dados do IBGE, a gente vê um crescimento muito grande de famílias que são chefiadas por pessoas idosas. Anderson, então vamos encerrar essa entrevista, né? Com você dando o contato do Condir, que não é só para resolver broncas não, né? Também tem outras atividades. Nós estamos na prefeitura no 6º andar, tem uma divisão da pessoa idosa que funciona lá também, e o Condir se reúne mensalmente lá no 6º andar da prefeitura. O número de contato é o 3355-3584, isso mesmo, 3355-8534, e temos uma página no Facebook também. Tem o nome Condir, Divisão da Pessoa Idosa, aí você procura lá o Condir, você vai encontrar. Encontra. E continuando o assunto sobre idosos, depois de batermos um papo com o nosso amigo Anderson, chegou a vez de novamente recebermos aqui o Iremar. Iremar, obrigado, mais uma participação. Obrigado, James, aí trazendo uma novidade, né? Que a gente sempre discute pessoa com deficiência, trazer um segmento tão vulnerável outra pessoa com deficiência, especialmente em Recife, acho que em Pernambuco também, que é a pessoa idosa, né? É verdade. São dois segmentos que se parecem muito, né, Iremar? Tem muitos direitos no papel, mas que na prática poucos são atendidos. Exatamente, é aquele mesmo cidadão de papel que a gente falava da pessoa com deficiência, né? E a gente tem muita questão da vulnerabilidade da pessoa idosa, ela foi porque com o tempo já, mas o corpo já não responde mais do tipo que respondia quando você era mais novo, então você fica muito vulnerável. E a gente tem muito problema, porque eu acho que eu não posso chamar a grosso modo que o problema da pessoa idosa é igual ao problema da dengue. Os focos estão em casa. Muitas vezes você está em casa, o seu problema é o Anderson falou sobre isso. Do seu avô, do seu filho que explora a mãe, do neto que explora o... Eu estava conversando com a minha mãe, que ela sempre estava dizendo que quando vai no banco, a maioria das filas, quem está na fila é o idoso com alguém. Nunca está o idoso sozinho. Muitas vezes é aí que pode ser deturpado a questão, né? E tem outra, eu acho que não é questão de conscientização. Eu acho que a questão do idoso é questão de crime. Você tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar e você tem um Disque 100 aí que é um canal importantíssimo para denunciar, porque eu acho que hoje grande parte do Disque 100 é questão de idoso. É verdade. Então, obrigado mais uma participação. Agora, sem esquecer de dar um recado, né? Agora tem o Zap aí do Inclui PE. A gente tem a fanpage do Inclui PE, que é Facebook/Inclui PE, e tem o Zap agora, que você liga para 81, né? 992568792. Inclusive, se você tiver alguma questão da pessoa idosa, se você souber e não quiser, pode se comunicar com a gente, que a gente faz esse canal com o Anderson, com o conselho, a gente faz esse elo, né? Para a gente facilitar, diminuir cada vez mais essa violência contra idosos, que é uma coisa absurda ainda. É verdade. Irmão, obrigado, mais uma participação. Obrigado a vocês, vamos lá, vamos incluir para vencer, né? Sempre. Projeto Incluir para Vencer. Oferecimento Intense Frio Refrigeração.